Olá, aqui é Regina Navarro Lins, psicanalista e escritora. Estamos no podcast Afetos e Desejos, que vai falar das relações amorosas e sexuais. As pessoas sofrem tanto com seus desejos, medos, culpas. Por isso, é importante refletir sobre as crenças aprendidas para a gente se livrar do moralismo e dos preconceitos. Bom, mas isso é só para quem quiser viver melhor. Amor entre mulheres é um tema interessante. Lesbos é uma ilha grega ao norte do Mar Egeu, onde no século VII a.C. viveu a poetisa Safo. Seus poemas ardentes e sensuais são dirigidos às mulheres. A palavra lésbica se refere à ilha de Lesbos, terra da Safo. Por que é visto como natural um homem de 50 anos com uma moça de 25 e o contrário, uma mulher de 50 com um homem de 25, para muitos é considerado uma aberração. Quando a mulher tem o dobro da idade do homem, é o nosso tema. Uma mulher de 36 anos me procurou para terapia. Na primeira sessão, contou que na última briga com o marido, quebrou a casa inteira. Ufa! Nosso último tema chama-se Por que brigamos tanto? Amor entre mulheres. Tenho 39 anos, sou casada de 18, tenho um casal de filhos adolescentes e uma relação bastante tranquila com meu marido. Mas de 8 meses pra cá, minha vida deu uma reviravolta. Foi quando eu precisei contratar uma nova gerente para minha loja e conheci Flávia. O convívio constante com ela, 12 anos mais nova, fez com que eu percebesse como eu me sentia atraída sexualmente. Flávia, que já havia tido outras relações homossexuais, facilitou as coisas e não demorou muito para iniciarmos uma relação amorosa e nos apaixonarmos. Eu não sei bem que atitude tomar. Todos os homens com quem transei, e aí se inclui o meu marido, estiveram mais preocupados com o prazer deles do que com o meu. E sempre foi muito difícil para mim chegar ao orgasmo. Mas com a Flávia é maravilhoso. Além de eu ter vários orgasmos seguidos, temos uma transa muito mais demorada e gostosa. Lesbos é uma ilha grega ao norte do Mar Egeu, onde no século VII a.C. viveu a poetisa Safo. Seus poemas ardentes e sensuais são dirigidos às mulheres. A palavra lésbica se refere à ilha de Lesbos, terra de Safo. Seu nome sempre será ligado aos amores que ela cantou, a homossexualidade. E as mulheres que amam pessoas do mesmo sexo são chamadas de lésbicas em referência ao lugar onde Safo nasceu. Ela era objeto de gracejos obscenos e julgamentos moralistas. Um papiro escrito por autor anônimo dizia: ela foi criticada por alguns como desregrada e apaixonada pelas mulheres. Os amores de Safo foram ridicularizados pelos poetas cômicos de Atenas, mas como a vida das mulheres gregas não é muito conhecida, não se tem quase informação a respeito da homossexualidade feminina nessa época. Sabe-se, então, que as jovens, às quais ela dirige suas palavras ardentes, são ainda meninas, e quando elas a abandonam para se casar, Safo lhes dedica a deuses comoventes. A homossexualidade feminina é mais tolerada do que a masculina numa sociedade patriarcal como a nossa. Na realidade, causa mais curiosidade do que aversão, sendo comum um homem declarar que sua fantasia erótica é assistir a 2 mulheres fazendo sexo. Talvez até por imaginar que, como elas não têm pênis, vão precisar dele e solicitar sua ajuda em algum momento. Socialmente, existe maior liberdade para as mulheres se tocarem, se beijarem, se aconchegarem, manifestando carinho umas pelas outras. A relação amorosa entre elas é menos evidente e é mais fácil de simular sua verdadeira orientação sexual.
Duas mulheres bonitas e atraentes podem formar um casal confundindo as pessoas conservadoras que ficam surpresas quando percebem sua orientação sexual. A pesquisadora americana Shiri Hite diz: constatei na minha pesquisa sobre sexualidade feminina que muitas mulheres, após longo tempo de relações exclusivamente heterossexuais, ao se envolverem sexualmente com mulheres, se sentiram mais plenas e passaram a ter mais orgasmos. E o pesquisador americano Alfred Kinsey concorda. Observei nos meus estudos que as relações sexuais entre mulheres tendem a ser mais demoradas, envolvendo maior sensibilidade de todo o corpo, já que o orgasmo não marca automaticamente o final da sensação sexual, como acontece na maioria das relações heterossexuais. Bom, o fato do corpo feminino não ser provido de órgão de penetração intriga muita gente que não entende como pode haver uma relação sexual sem a presença do pênis. O prazer é possível porque a excitação da mulher é diferente da do homem. É uma resposta de todo o corpo. Lábios, pescoço, orelha, barriga, costas, seios, nádegas, joelhos são algumas das zonas erógenas femininas mais importantes. Alguns autores chegam a afirmar que, na nossa cultura machista, se o prazer sexual for medido por resposta orgástica, o sexo entre duas mulheres parece mais bem-sucedido do que a atividade heterossexual, além de se encontrar nele maior igualdade no dar e receber da experiência sexual. Muitas mulheres se queixam de que o homem, por não perceber que a excitação do corpo feminino não é necessariamente alcançada por meio de sensações genitais, inicia o ato sexual estimulando diretamente o clitóris e, sem preliminares, parte logo para a penetração, o que desagrada a mulher, não dando a ela nenhum prazer, né? Mas acredito que nada disso significa que um homem não possa dar o mesmo prazer a uma mulher, desde que ele rompa com os estereótipos da sexualidade masculina da nossa cultura patriarcal. Do ponto de vista familiar, há lésbicas que trazem filhos de um casamento heterossexual anterior ao iniciar a relação com uma mulher. Nesse caso, as duas juntas criam as crianças, havendo também o desejo de ter um filho e, como as duas não podem gerá-lo, escolhem um homem apenas para fecundação ou optam pela inseminação artificial. É claro que a maioria das pessoas reage negativamente à ideia, afirmando que com certeza estariam criando filhos desajustados e problemáticos. Mas, até agora, nada comprova essa tese, mesmo porque se trata de uma alternativa familiar bem recente. Assim como os gays, as lésbicas formam grupos organizados para se defender da discriminação e lutar para que sua orientação afetiva e sexual possa se realizar fora dos modelos impostos socialmente. Quando a mulher tem o dobro da idade do homem. Tenho 46 anos, sou solteira e bem-sucedida. Há 2 meses comecei a me relacionar virtualmente com um amigo que mora em outro país. O detalhe é que ele tem 23 anos. Somos muito livres para expressar nossos desejos e fetiches, mas me incomoda muito vê-lo escrever "eu amo estar aqui com você" ou "eu gosto de você". Já discutimos muito por eu tentar mudar essa situação, pois trabalhamos juntos num projeto, mas a atração que sentimos acaba sendo mais forte. Eu não entendo esse interesse dele em mim, eu tenho idade para ser a mãe dele. Já tentei terminar tudo, mas eu confesso que eu gosto da situação. É curioso, muita gente considera inadmissível a relação amorosa de uma mulher de 50 com um homem de 20, mas ninguém acha estranho quando o homem tem 30 anos mais do que a mulher. Quando a gente nasce, a gente encontra um mundo em que os padrões de comportamento masculino e feminino já estão claramente definidos. Se espera que os homens e mulheres desempenhem bem os papéis que lhes foram determinados.
e se comportem de acordo com as regras do grupo em que vivem. Para isso, com o passar dos anos, a cultura de cada época e lugar vai sendo assimilada sem que se perceba. Durante muito tempo, a principal função da mulher foi dar ao marido o maior número possível de filhos, para que esses filhos, o ajudassem futuramente no trabalho. Como a mulher tem um período limitado para ter filho, só as muito jovens podiam ter tantos filhos. O homem era bem mais velho que ela. Claro que hoje é diferente, mas sendo repetidos durante milênios, alguns comportamentos se tornam inquestionáveis. Pensar e viver de forma diferente daquela que a gente está acostumado causa ansiedade e medo. O novo assusta, mas é necessário ter mais coragem e discutir os valores que são transmitidos sem ser contestados, mas que sempre geram sofrimento. A diferença de idade no amor é só um exemplo dos inúmeros preconceitos que estão arraigados às pessoas, limitando inteiramente suas vidas. Por que brigamos tanto? Estou casado há 15 anos, mas parece que agora nossa relação tá péssima. Já tivemos uma vida de cumplicidade e entendimento, só que de uns tempos pra cá, não conseguimos mais conversar. Em poucos minutos, nos desentendemos. Há dias que cada um fica no seu canto e mal nos falamos. Estou bem desanimado. Bom, não é nada fácil viver assim, né? O historiador inglês Theodore Zeldin, ele diz o seguinte: o ruído do mundo é feito de silêncios, e é muito difícil a verdadeira comunicação entre as pessoas. Parece ser exatamente a situação que o caso, que eu relatei, e de também muitas outras pessoas. Eu não tenho dúvida, muita gente vive assim, né? O Zeldin conclui o seguinte: precisamos abandonar a etiqueta destrutiva, o jogo fútil das aparências, porque na maior parte dos encontros, o orgulho e a cautela ainda impedem as pessoas de falarem o que realmente sentem no íntimo. Toda conversa é um encontro entre espíritos que têm lembranças e hábitos diferentes. Quando os espíritos se encontram, não só trocam fatos, eles se transformam, ganham novas formas, criam um novo encadeamento de ideias. Conversar não é apenas relembrar as cartas, é criar novas cartas para o baralho. Há algum tempo, fiz a seguinte pergunta para algumas cantoras famosas: por que os casais brigam? Nana Caymmi respondeu: tudo é por causa dos problemas financeiros. As brigas todas, bebedeiras, são porque as pessoas gastam mais do que podem. Para mim, a relação vai para a cucuia por ter que pagar o aluguel e tudo mais. Já Elza Soares acreditava no seguinte: a coisa mais difícil na vida a dois é o banheiro. A toalha no chão também começa a complicar a cabeça. E aquelas roncadinhas estranhas? Mas nem sempre é fácil saber por que um casal começa a brigar. Na maior parte das vezes, nem as pessoas envolvidas conseguem perceber o motivo. O que menos importa é o tema da briga. Por qualquer razão, o rancor que existe e o que se tenta negar escapa sem controle. As brigas também podem ser silenciosas. Caras, olhares, gestos, tons de voz, ironias disfarçadas, tudo tornando bem desagradável o dia a dia do casal e, nem se fala, constrangendo quem está por perto, né? Estamos casados há 14 anos, mas nossa vida é um verdadeiro inferno. As brigas se sucedem, cada vez mais violentas. E na última, a gritaria foi tanta que o síndico mandou o porteiro ligar pelo interfone para nos alertar que os outros moradores estavam reclamando. Meu marido me controla, me sufoca, reclama de tudo e não admite que eu discorde dele em nada.
Tem vezes que eu fico tão desesperada que eu perco o controle. E o pior é que a gente não consegue tomar a decisão de nos separar. A infelicidade conjugal não é nenhuma novidade. Já em 1922, nos Estados Unidos, o juiz Lindsay, ele fez o seguinte comentário: o casamento, tal como existe, é um verdadeiro inferno para a maioria das pessoas que o contraem. Isso é um fato indiscutível. Desafio a quem quer que seja a chegar a uma conclusão contrária depois de observar a procissão de vidas arruinadas, de homens e mulheres infelizes e miseráveis, de crianças abandonadas que passam pelo meu tribunal. É provável que o casamento acima se situe no extremo desse inferno que se denomina infelicidade conjugal. Nem todos os casamentos são assim, claro. O grau de insatisfação e infelicidade é muito variado e, na maior parte dos casos, nem tão evidente. Existem casais que se sentem felizes com seu relacionamento, embora tudo indique que, como dizia José Ângelo Gaiarsa, a maior parte dos casamentos, durante a maior parte do tempo, são de precário a péssimos. Resolvemos procurar a ajuda de um terapeuta quando acusei Marcelo de vagabundo. Com tudo que ele não pode ser acusado disso, ele trabalha muito e ainda traz serviço para casa. Mas nos últimos anos surgiu isso, de brigar 2, 3 vezes por semana por qualquer coisa. Só não partimos ainda para agressão física, embora eu já tenha levantado a mão para ele, mas eu pensei antes, felizmente, se ele revidar pode me machucar. Por que brigamos? Nada mudou desde o nosso casamento. Somos basicamente os mesmos. O psicólogo francês Jacques Salomé diz o seguinte: a crença quase universal, baseada na evidência de um amor único, permanente e sem defeito, entendido e recebido como garantia de felicidade duradoura, vai justamente nos levar a esquecer com muita frequência que é necessário manter, alimentar e respeitar o relacionamento vivo e saudável. Que este deve, sobretudo, se proteger contra as alterações inevitáveis de uma intimidade que vai ficando desgastada com partilhas em tempo integral. No mundo ocidental, há a ideia de que ninguém é inteiro, faltando um pedaço em cada um. Com o casamento, as pessoas imaginam que estarão de tal forma preenchidas que nada mais vai lhes faltar. A ideia de ter, enfim, encontrado a pessoa certa, a alma gêmea, faz com que a satisfação das necessidades e carências pessoais sejam vistas como dever do parceiro. Além disso, se estabelece uma relação propícia para que ambos projetem um no outro seus aspectos que consideram inaceitáveis, vergonhosos, sujos. Em pouco tempo, o outro se torna insuportável, porque passa a ser visto como um poço de defeitos, os próprios e os que foram projetados nele pelo parceiro ou parceira. Devido ao descompasso entre o que se esperava da vida a dois e a realidade, as frustrações vão se acumulando e, de forma inconsciente, gerando o quê? Ódio, raiva. Mas até chegar a esse ponto, o casal se esforça para manter a fantasia do par amoroso idealizado. Toleram demais um do outro, fazendo inúmeras concessões, abrindo mão de coisas importantes, acreditando que é necessário ceder. Como nem sempre isso traz satisfação, o que acontece? Eles se cobram, se criticam, se acusam, aí as brigas se sucedem. Mas as coisas estão mudando. Na medida em que se começa a desconfiar que essa complementação através do outro não passa de uma ilusão, se torna cada vez mais difícil fazer coisas contra a vontade, assim como também diminui muito a disposição para sacrifícios visando manter uma relação. Hoje,
Ao contrário de outras épocas, é comum as pessoas terem vários interesses além dos amorosos. E já encontramos quem acredite que se desenvolver como pessoa é mais importante do que ter alguém ao lado. Quer dizer, isso é uma tendência, não é que todo mundo esteja pensando assim, né? Muita gente busca a forma de viver a dois em que os encontros se deem por prazer e não mais por dependência ou pela imposição de um compromisso. Mas é o seguinte, tem uma questão aí. Romper com os vícios do relacionamento, sem dúvida, requer coragem. Eu acredito que um casamento pode ser ótimo, mas para isso é necessário haver total respeito ao outro, ao seu jeito de ser, suas ideias, suas escolhas, poder ter amigos e programas separados e não haver nenhum tipo de controle da vida do parceiro ou parceira. Agora, total respeito à sua individualidade. Como eu disse no início, sou Regina Navarro Lins. Talvez você já tenha me visto na TV. Fui por vários anos a especialista em relacionamento amoroso do programa Amor e Sexo da TV Globo e comentarista da Globo News. Estudo esse tema há bastante tempo. Publiquei 14 livros. Entre eles, há 28 anos, o best-seller A Cama na Varanda, que continua bem atual. Estudo também a história das mentalidades, como as pessoas pensavam e viviam o amor e o sexo em outras épocas. E vejo como isso muda bastante. Em todo o meu trabalho, proponho um mergulho para quem quer pensar sem preconceito e sem medo. Não tenho dúvida de que podemos viver muito melhor as relações amorosas. Tenho 51 anos de consultório. Sempre ouço histórias da intimidade de homens e mulheres. Aquelas histórias que ninguém fala em público, só na terapia. Elas nos ajudam muito a refletir. Convido você a visitar meu site Afetos e Desejos, conhecer meu Instagram, @Regina Navarro Lins, e meu curso online Relações Amorosas, um Novo Olhar. Todas as informações sobre ele estão na bio do Instagram. Aguardo você nos próximos episódios do podcast Afetos e Desejos. Até lá!